Olá pessoal, eu sou Antônio Perina, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Pão na Casa do João. O nosso vídeo de hoje vai falar sobre a autólise, um processo muito simples, de baixíssima complexidade e que pode fazer toda a diferença na evolução e na consistência do seu pão. A autólise foi uma técnica desenvolvida no início dos anos 70 por um cientista francês, professor Raymond Calvel. A produção de pães na França ficou um pouco automatizada, né? As padarias queriam ganhar velocidade de produção, né? Ser mais eficientes, começaram a trabalhar com batedeiras, né? De forma muito intensa. E com isso, os pães começaram a ficar muito duros e maçudos. E o professor Raymond ficou um pouco decepcionado com isso, que ele não era a memória que ele tinha dos pães quando ele era criança. E ele foi tentar entender o que estava acontecendo por trás desse processo, como ele poderia melhorar esse processo. Então ele observou que não se dava tempo mais para o pão evoluir e fermentar na velocidade adequada. Esse processo foi quebrado devido à necessidade de fazer com pressa e com isso tornou o pão firme. Foi quando ele desenvolveu a autólise. O que é a autólise? A autólise nada mais, nada menos é do que você misturar a água e a farinha antes de juntar o fermento. A gente considera que o pão está começado quando a gente coloca a mistura completa: água, farinha e fermento. E o que o nosso professor fez? Ele antecipou a mistura da água com a farinha. Por quê? Quando a água entrava em contato com a farinha e junto com o fermento, não dava tempo da farinha ser hidratada. O que acontecia? A água simplesmente molhava a farinha e já entrava em contato com o fermento. Ele observou que se ele colocasse a água antes na farinha e deixasse descansando por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, a farinha não ficaria apenas molhada, ela seria hidratada. O grão inteiro da farinha seria hidratado e quando a farinha recebesse esse fermento, ela já estaria num ponto mais adequado para trabalhar a fermentação de forma adequada. Nossa, Antônio, você está falando de forma muito técnica, está ficando muito difícil de entender. Pessoal, essa técnica ajuda o desenvolvimento da cadeia de glúten, o que torna o pão estruturalmente melhor, mais bonito, então fica mais fácil de você modelar o pão e deixa a massa mais elástica, né? Então, ao mesmo tempo que você ganha essa firmeza vem também junto com elasticidade, o que permite com que o pão cresça melhor, que os alvéolos se abram de forma mais adequada. Então, a autólise é um processo muito simples, que não atrasa nada a produção do pão, porque você já está aguardando o fermento terminar a sua refrescagem. Então, o que você vai fazer é hidratar a farinha 1 hora antes, 1h30 antes. Eu estou aqui exemplificando para vocês, então vocês vão ver. Minha receita é um pão integral e eu trabalho sempre com 500 gramas de farinha. Então vocês vão ver, eu vou colocar primeiro 50% da minha receita de farinha integral e depois da farinha integral eu vou colocar a farinha branca. Essa receita minha vai 70% de hidratação. O que quer dizer? Se são 500 gramas de farinha, eu vou colocar 350 ml de água. Como que eu faço isso? Eu coloco primeiro 200 ml, eu coloco uma parte apenas dessa água e vou misturar. Porque se eu coloco tudo de uma vez, esse processo da mistura fica muito mais difícil, fica bem mais complicado de fazer. Eu misturo bem com esses 200 ml de água, tá vendo? Estou misturando bem, no máximo que eu consigo. Depois eu ligo a balança novamente para colocar os outros 150 ml de água. Antônio, precisa ser certinho, 200 mais 150, posso fazer 100, 100, 100, 100? Você pode fazer do jeito se você quiser. Eu não recomendo colocar tudo de uma vez só, porque fica mais difícil distribuir a água de forma uniforme. Então você acaba criando alguns bloquinhos de farinha que ficam um pouco pesados, né? Fica um pouco difícil quebrar, né? Porque a água não fica bem distribuída. Mas você pode fazer da forma que você quiser. Eu recomendo quebrar pelo menos 2 vezes. Depois de feito esse processo, eu coloco toda a massa para descansar e ela vai descansar ali pelo menos 30 minutos. Eu normalmente deixo 1 hora, 2 horas, depende de como está a evolução do meu fermento e da minha rotina aqui na casa. A autólise é um processo que eu faço desde o começo. Algumas vezes eu fiz sem autólise, eu senti a diferença.
Então, como ele não atrapalha em absolutamente nada o processo de fazer o pão, eu não vejo por que não fazer autólise. Eu recomendo bastante, porque esse ganho na elasticidade da massa vai fazer diferença no seu pão, você vai ver. Era isso no vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo.